Então, bora lá, pessoal. Boa noite a todos, né? É uma alegria e uma gratidão estar podendo fazer essa aula aí com vocês no dia de hoje, né? Poder acrescentar aí na vida de vocês um pouquinho do meu conhecimento, né? Desses 3 anos de mercado. Então, hoje eu vou falar com vocês como gerenciar o capital da maneira correta, como que eu gerencio o meu capital, tá? Vocês podem reparar aqui nessa planilha que ela tem 5 funções, tá? Aqui embaixo, relatório do mês, juros compostos, alavancagem, operações e stop, beleza? Então entendam uma coisa, galera, entendam isso aqui que eu vou falar para vocês, tá? Só é consistente no mercado de opções binárias, de forex, enfim, qualquer modalidade de criptomoeda, bolsa, qualquer modalidade, né, do mercado financeiro, quem tem um bom gerenciamento, certo? E isso não é só no mercado, e sim na vida, né? Quem sabe gerenciar suas finanças, né, na área familiar, né? Quem sabe gerenciar as suas finanças na parte de uma empresa, sempre está na frente daquelas pessoas que não têm controle nenhum. Então, vocês precisam entender que quanto mais organizados vocês forem financeiramente, melhor, tá? Essa planilha aqui, cara, eu utilizo ela diariamente. É claro que essa aqui é uma cópia, né, um modelo, não é a que eu utilizo minha escrita, enfim mesmo, né? Mas é a planilha que eu sempre disponibilizo para os meus alunos, para a galera aí que me acompanha, certo? Então, como falei para vocês, relatório do mês, juros compostos, alavancagem, né? Operações, aqui tem os valores das operações certinho e questão de stop loss. Então, vamos lá. Como falei, só é consistente no mercado quem tem um bom gerenciamento. E aqui eu já faço uma pergunta para vocês de início. Vocês sabem gerenciar da maneira correta o capital? Porque assim, ó, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender, como eu até falei na aula de ontem, tudo está contra nós nas operações, né? É o delay, enfim, milhões de coisas, né? O payout, tudo está contra nós. Então, se nós não soubermos, né, gerenciar o capital da maneira correta, nós já vamos ter mais um ponto contra nós, tá? A primeira coisa que eu já inicio falando para vocês aqui, eu particularmente não gosto de operar digitais. Lucas, mas por que tu está falando isso? Prestem atenção, pessoal, prestem atenção, tá? Nas digitais, por mais que o payout esteja sempre um pouquinho maior, né, que nas binárias, normalmente está 87 nas digitais e 82 nas binárias, o empate ele contabiliza como loss, correto? Então o empate ele é loss. Então veja bem, tá? Vamos dar um exemplo que a cada 10 operações que você faça, você tem a possibilidade de ganhar 4, perder 4 e empatar 2. Ou seja, 20% das operações pode ser um empate, correto? Então, 40% de chance de vitória, 40% de chance de derrota e 20% de empate, tá? Só que esse empate nas digitais, ele acaba indo para o lado do loss. Ou seja, você já entra numa operação com 60% de chance de perder e 40% de chance de ganhar. Então, eu não gosto, eu não indico operar digitais. Ah, Lucas, mas o payout é maior. Ah, Lucas, mas tu pode fazer scalperzinho ali, vender as operações. Beleza, pode fazer tudo isso. Só que um empate que você tiver, você vai ficar pé da vida porque você empatou a operação e acabou perdendo, né? Então, o empate é do adversário, certo? O adversário aí é a IQ, né? Então, o empate é da IQ, cara, não tem. Então, eu já inicio falando para vocês como que eu utilizo o meu gerenciamento. Eu não gosto de operar digitais. Lucas, mas tu não opera nunca? Cara, eu só opero digitais quando o payout tá menor, certo? De 80%. Tipo assim, 77%, 73% o payout. E mesmo assim, cara, eu evito. Eu tento operar mais binárias mesmo, tá? Inclusive, hoje o payout estava baixo e eu fiz as minhas operações nas binárias porque, cara, eu não gosto, né? Então, assim, vou fazer uma operação ali nas digitais, corro o risco de empatar, então o empate é loss, para que eu vou me expor?
né? Então, primeira coisa na parte de gerenciamento, não opero em digitais. Segunda coisa, eu particularmente não trabalho com mão fixa. Eu não utilizo mão fixa. Quem é meu aluno sabe como que eu utilizo meu gerenciamento. É claro que nessa aula eu não vou conseguir abordar todos os gatilhos, né, da minha maneira de gerenciar, mas vou falar para vocês aqui bastante coisa, né? Então, você vai aprender com toda certeza nessa aula de hoje, mas você precisa entender essas coisas e esses tópicos que eu estou colocando para vocês aqui, certo? Questão das digitais ali, evitem operar digitais, certo? Evitem. Segundo tópico é o que eu estou falando para vocês aqui, né? Em relação aqui a... O que eu estava falando mesmo? Gerenciamento aqui, meu Deus, me fugiu agora. O segundo tópico, gente. Me ajudem aí a lembrar. Quem é que está prestando atenção na aula aí? O que eu estava falando? Me deu um branco aqui total. A digital primeira... Vocês devem estar dando risada aí de mim, né, mano? Questão da planilha aqui. Não operar digitais. Beleza. Isso, mão fixa. Boa, Gustavão. Ó, o Gustavo tá prestando atenção aí na aula, cara. Show de bola. Eu tinha... Isso, mão fixa. Eu tava pensando numa coisa... Eu tava falando uma coisa, tava pensando no outra. Eu já ia falar o terceiro tópico e tinha esquecido do segundo. Então não é pra dar risada de mim não aí, tá? Quem tá prestando atenção na aula, show de bola. Gustavão, top. Cara, eu não trabalho com mão fixa. Por que não? O payout, ele já contra nós, certo? Então, por exemplo, se fizer uma operação de R$10 e perder, né? E depois fizer uma de R$10 e ganhar, tu não tá no 0 a 0. Tu tá com 20% negativo, certo? Então, eu não trabalho de mão fixa, certo? Não faço operação de mão fixa. Vou mostrar para vocês como que eu utilizo meu gerenciamento. Outra coisa bem importante também, pessoal, quanto menos operações vocês fizerem ao dia, melhor. Menos é mais, entendam isso. E aqui eu já entro numa questão bem importante para vocês entenderem essa questão do menos é mais. Olha só que interessante isso aqui, cara. Tem gente que gosta de mão fixa, tem gente que gosta de ficar operando o dia inteiro, mas eu vou mostrar para vocês que quanto menos operações vocês fizerem ao dia, melhor. Talvez muitos de vocês nem saibam disso, por não fazer cálculos, não fazer conta, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos dar um exemplo que você fez uma entrada e você acertou essa entrada. Uma entrada aí de R$100. Então, 1 a 0 fez uma entrada de 100, você ganhou aí R$80. Então, o seu lucro está de R$80. Aí, vamos dar um exemplo que você fez a segunda entrada. Ganhou de novo mais uma entrada de 100, ganhou mais 80, o seu lucro já está em R$160. Ou seja, 1 a 0 tu tá com 80, 2 a 0 tu tá com R$160, correto? Aí, o que aconteceu? Você quis fazer mais uma entrada de 100, né? Mão fixa. E perdeu a sua entrada. Então, deu uma entrada de 100 e perdeu, eu vou botar aqui menos 100. Então, você perdeu 100 dos 160, você está com R$60 de ganho. Aqui eu já quero mostrar para vocês uma coisa em relação à mão fixa, tá? Eu tô mostrando para vocês duas coisas aqui agora. Mão fixa e quanto menos operações vocês fizerem ao dia, melhor, tá? Então, 1 a 0, o seu placar, né? Você tava com R$80 de lucro. Aí fez mais uma operação, 2 a 0, é óbvio que 2 a 0 é melhor do que 1 a 0. Só que daí depois você fez mais uma terceira operação e acabou perdendo. E perdeu uma operação de quanto? De R$100. Então, olha só que interessante isso aqui, cara. Prestem bem atenção, tá? No 1 a 0, o seu lucro era de R$80. R$80 de lucro no 1 a 0. No 2 a 1, um win a mais, né? Você tá com R$60 de lucro. E se você continuar na mesma situação aqui, ó, 3 a 2 com entradas de R$100, no 3 a 2 o seu lucro está de 40, no 4 a 3 o seu lucro está em R$20
Deixa eu botar aqui o RS, né? E no 5-4, você está no 0-0. Certo? 5-4, você está no 0-0. E a partir do 6-5, com mão fixa, você já começa a ficar negativo. Certo? Então, olha só como isso aqui é interessante. Às vezes nós vamos passar sinais para a galera e nós passamos ali uma entrada só, né? E a galera fala, pô, Lucas, passa mais uma, passa mais uma. Aí, daqui a pouco tu passa, beleza, ganha de novo, show. 2-0 é óbvio que é melhor do que 1, né? E 3-0, óbvio que é melhor do que 2. E 4-0 é melhor que 3, isso é óbvio. Só que um loss que você toma desanda toda a maionese e acontece isso aqui, ó. Então, 1-0 você tá com 80 de lucro, 2-1 você tá com 60, 3-2 você tá com 40, 4-3 você tá com 20, 5-4 você tá 0-0 financeiramente, sempre entradinha de R$100. E a partir do 6-5 você já começa a ficar negativo, certo? Então, por isso que eu não utilizo mão fixa. E na minha visão de mercado, quanto menos operações vocês fizerem ao dia, melhor, tá? Então, Lucas, quantas operações tu aconselha? No máximo 3, 4, certo? Então, com 3, 4 operações, você tem que estar ou com a meta batida ou provavelmente estopado, certo? De duas, uma. Ou você bate a meta logo, ou você acaba estopando logo, certo? Porque se você ficar na frente do computador, ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra, e não sai do lugar nunca, vai causar um desgaste muito grande emocionalmente, né? Um desgaste emocional para vocês. E, cara, provavelmente você vai acabar fazendo besteira, tá? E aqui eu já pergunto para vocês, alguém tinha feito esse cálculo que eu fiz para vocês aqui? Alguém já tinha calculado essa questão de mão fixa? Porque, cara, quanto menos operações vocês fizerem ao dia, melhor. Então, fez lá uma, duas, bateu a meta, tchau. Tu entende? Então, vocês viram aqui que eu provei para vocês, tá? Que mão fixa é muito difícil você ganhar dinheiro. Lucas, mas tem gente que ganha com mão fixa? Tem gente que ganha dinheiro com sei lá, várias estratégias e várias maneiras de gerenciar. Agora eu estou apresentando para vocês uma maneira simples de você gerenciar e uma maneira que acabe não te atrapalhando na hora das operações. Então você precisa fazer cálculos e contas para fazer as operações, certo? Curtiram aí, pessoal, essa questão aí, essa dica que eu dei para vocês aí? Imagina o cara ganhar 4 soros com a primeira mão de R$100. Não, por isso que eu falei, Aurélio. Se tu entrar sempre com R$100 e ganhar 4 seguidas, por exemplo, show de bola, cara. 4-0 é melhor do que 1-0, melhor do que 2, melhor do que 3. E quanto mais você acertar, melhor. Só que o momento que você erra uma, cara, já desanda toda a maionese, como diz o outro, certo? Então, façam cálculos. Vamos lá, pessoal. Então, já falei para vocês aqui duas coisas importantes na aula de hoje. Digitais, evitem, e cuidem a mão fixa. Quanto menos operações vocês fizerem ao dia, melhor. Então, na minha opinião, 2, 3 entradas, você tem que estar com a meta batida. 3-0, cara, é obrigatório você estar com a sua meta batida no 3-0. É obrigatório. Quem fala para mim, Lucas, hoje eu fiz 3-0, 4-0 e não tá com a meta batida, cara, você precisa identificar qual é o seu erro, certo? Então, cuidem para com 3-0 você tá com a meta batida e vou mostrar para vocês a maneira que eu utilizo para bater a minha meta logo, certo? Então, vamos lá. Falei aqui sobre digitais, falei sobre mão fixa, né? Menos é mais. E agora vou falar a questão de stop gain e stop loss, certo? Pessoal, eu sempre aconselho vocês
sempre a deixar na corretora somente o stop do dia. Stop loss de 3%, de 2 a 3, na verdade, tá? De 2 a 3%. E stop gain de 3 a 5%. Lucas, mas por que o meu stop gain, o meu ganho tem que ser maior do que a perda? Justamente, pessoal, para você não ir um dia para frente e um dia para trás. Um dia para frente e um dia para trás, certo? O que você tem que fazer? É ir um dia para frente, aí o outro dia você foi para frente de novo. No dia que você perdeu a metade do dia anterior. Então, você ganhou 4 num dia, ganhou mais 4 no outro. No dia que você perdeu, você tem que perder 2, no máximo. 2, 3%. Então, você ganhou 4 num dia, ganhou 4 no outro, já está com quanto? 8%. No dia seguinte, vai operar, perdeu lá 1%, já liga o alerta. Perdeu 2, liga o alerta de novo. 3% já encerra, fica com uns 5%. No outro dia, vai lá e bate a meta de novo. Faz lá, digamos, 3 a 0, tá? E no outro dia, lá na sexta, você acabou perdendo 2, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Que você ficou... Não foi uma semana muito boa, né? Então, foi uma semana que você ganhou 3 dias e perdeu 2. Mas os dias que você ganhou 4 nos 2 primeiros. Então, você ganhou aqui, ó, 4%, mais 4. Aqui, mais 4. E aqui, mais 3. Então, 4 mais 3, 7, 8, 9, 10, 11. Ganhou 11%. E no dia que você perdeu 3, menos 3 e menos 2. Então, 11 menos 5 dá quanto? 6. Você fechou a semana com 6% de lucro. Mais 6%. Certo? Então, cara, isso aqui é o que vai te deixar e te tornar um trader consistente, tá? Se alguém apresentar para vocês que ganha sempre, eu ganho, sei lá, eu ganho tantos dias, cara, isso aí é mentira, tá? É mentira. Não existe um trader que ganha todos os dias, certo? Todos os traders têm os dias ruins. Todos os traders perdem dinheiro um dia ou outro, certo? Claro que tem uns que perdem menos do que outros, é óbvio, né? Tem uns que respeitam a risco gerenciamento, já tem outros ali que quando perde tentam dar mais uma arriscadinha, acaba perdendo um pouquinho mais, né? Mas não sai aí de 2, 3%, certo? Então, stop gain 3 a 5, stop loss de 2 a 3%. Porém, uma coisa que vocês têm que entender é que se você deixar o dinheiro total na corretora e você acabar estopando num dia, o que a sua mente vai falar para você? Vamos dar um exemplo aqui que você tem lá R$1.000 na sua banca, né? Então você tem um saldo lá de R$1.000 e você deixou lá o saldo e você perdeu 3%. 3% de 1.000 é 30. Logo, você ficou com a sua banca, o seu saldo de R$970. O que a sua mente ela vai falar para vocês? Ela vai falar assim, Joãozinho, Pedrinho, Mariazinha, tu tem lá R$970 para tu operar. Recupera esse valor aí que tu perdeu. E daí o Joãozinho, né, o Pedrinho e a Mariazinha vai lá e continua operando e esse rombo acaba sendo maior. Então, eu, Lucas, aconselho todos que estão iniciando no mercado a deixar na corretora somente o stop do dia. Então, deixa lá na corretora só o stop do dia, né? No máximo 2 stops, tipo do dia 1 e do dia 2, no máximo, tá? A não ser que tu fala para mim assim, Lucas, eu já tenho controle, eu sou um cara que se eu perco lá 3%, eu já paro, já desligo o computador e volto a operar no dia seguinte. Cara, se você é uma pessoa assim, beleza, deixa lá, pode deixar o saldo total na corretora, mas você se conhece, né, melhor do que qualquer pessoa nesse mundo, nesse planeta, né? Então, assim, se você
se prometer, né? Prometer para si mesmo que você, caso venha a estopar, não vai continuar operando, pode deixar o saldo total. Se você não tem controle, deixa somente o stop do dia na corretora, tá? Deixa eu ver as perguntinhas aqui. Hoje eu perdi matemática, pensei em recuperação, fui frio e aceitei o loss, pois segui o planejado. Show de bola, Carlos. Isso aí, cara. Perdeu lá 2, 3%, cara, para de operar, tá? Para de operar, não continua operando, certo? Porque você tem que entender. Sabe qual é que é a diferença minha, né, e de traders profissionais que estão há tempo no mercado e que ganham com opções binárias para muitos que estão iniciando e estão aí naquela fase de, né, de perder mais do que ganhar? Sabe qual é que é a diferença, pessoal? A diferença é que eu e o pessoal que ganha dinheiro com o mercado, no dia ruim, nós paramos logo. E muitos de vocês, né, e muitas pessoas, no dia ruim querem recuperar. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses dias eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e a pesquisa foi o seguinte, não sei se vocês lembram, mas eu perguntei para a galera assim, cara, quando vocês quebraram a banca de vocês, o dia que vocês quebraram a banca de vocês, né, há sei lá eu quanto tempo atrás, quando vocês quebraram a banca de vocês, isso é estatística, tá? Não é o que estou falando, eu fiz uma pesquisa baseado numa informação que eu já tinha, mas eu queria ouvir do meu público, se aquela pesquisa era 100% real com os meus seguidores também. Perguntei, galera, quando vocês quebraram a banca de vocês, vocês quebraram em um dia ruim ou foram quebrando aos pouquinhos? E 80, 90% das pessoas falaram que quebraram a banca em um dia ou até mesmo uma sessão ruim. E aqui eu até pergunto para vocês que estão aqui na aula, é verdade isso ou não é, pessoal? É verdade isso ou não é? No dia ruim, você vai indo, vai perdendo, e daí quer recuperar e toma cada vez mais. Então, assim, foi uma pesquisa que eu fiz baseada numa informação que eu já tinha, né? Vários alunos meus já tinham me falado, várias pessoas já tinham me comentado, e eu fui lá e vou ver lá se realmente é verdade com a galera que me segue, né? Se o pessoal realmente tem essa questão aí de quebrar num dia só. E eu falo por mim também lá atrás, no começo, né? Quando eu quebrei as minhas bancas, né? Quando eu quebrava minhas bancas lá atrás, em 2017, há 3 anos atrás, eu quebrava a banca em um dia ruim só. Teve um dia que quando eu estava gerenciando da maneira correta, eu consegui alavancar de 1.000 para 1.400. Alavancar não, né? Gerenciar da maneira correta. Aí, um dia ruim, eu fui para R$700, ou seja, fui de 1.000 para 1.400 em 2 semanas, né? 15 dias mais ou menos. Depois de 1.400 para 700, eu fui em uma tarde. Aí quis operar de noite, quebrei os outros 700. Por quê? Porque eu já estava abalado, que eu já tinha perdido R$700, fui perdendo e acabei quebrando a minha banca. Então, o dia bom você tem que aproveitar, tá? O dia bom você precisa aproveitar, certo? Então, no dia ruim você também precisa parar o quanto antes, certo? Se proteger. E aqui eu falo, né? Eu joguei bola a minha vida inteira, né? Me profissionalizei antes de trabalhar lá no meu sogro, na lavanderia dele, eu era atleta profissional. E eu entendo, né, um pouquinho dessa questão de futebol. E o Brasil, cara, naquela Copa de 2014, quando tava tomando 2-3 da Alemanha, o psicológico dos caras já estava abalado. Só que o correto, né? Claro que os caras são da seleção brasileira, né? Mas o correto era eles fazer o quê? Fechar a casinha para não tomar goleada. O que eles quiseram fazer? Eles, vamos atacar para fazer gol e tentar empatar o jogo. Já estava 3-4-0 lá na pinha, eles quiseram atacar. Quando tu tá tomando e quer atacar, a probabilidade de tu tomar mais é grande. E não foi isso que aconteceu na Copa do Mundo de 2014? O Brasil tomou 7. Por quê? Porque eles quiseram atacar. Se eles tivessem se retrancado, certo? Se eles tivessem se retrancado,
eles teriam tomado talvez 3, 4-0, 4-1, mas não teria sido essa goleada histórica deles, que eles tomaram. Então, assim, cara, no mercado é a mesma coisa. Se você tá tomando um arrojão, né? Tá tomando ferro da EQ e você quer ir para cima dela, a probabilidade de você tomar mais é muito grande, certo? Então, entendam e aprendam isso, tá? Tá tomando ferro, tomando chumbo, para, retranca, fecha a casinha, opera no dia seguinte, não continua mais operando. Fechou? Então, bora lá, pessoal, para a planilha, tá? Essa planilha aqui, galera, é uma planilha bem top, cara, completona. Às vezes eu fico pensando, cara, eu falo demais, né? Já estamos aí quase 10 horas já, eu nem usei ela aqui ainda. Então, bora lá, bora lá. Olha só, pessoal, entenda aqui uma coisa. Como é que funciona ela aqui, tá? Aqui você coloca a data, então hoje é dia 20 de outubro, 20/10. Não esqueçam que dia 29 agora é meu aniversário, tá? Então vocês todos aqui que estão na live, guardem aí uns troquinhos aí para me dar um presente, para eu fazer uma churrascada aí. Fechou? Presentão aí da galera. Beleza? Tô brincando. Então, você vai colocar aqui o saldo inicial, R$1.000, certo? E o lucro do dia lá, vamos dar um exemplo que você fez 4%, quarentão, tá? Fez 4%, R$40. Lucas, saque diário compensa? Cara, compensa sim, tá? Eu saco todos os dias. Então, 20 de outubro, R$1.000, lucro, saldo final, 1.040. Lucrinho de R$40, acumulado 4%. E isso aqui, pessoal, é extremamente importante você anotar o seu placar, certo? Vou botar aqui 3-0, certo? 4%, 3-0. Lucas, mas por que é importante eu anotar o meu placar? Porque é o seguinte, tá? Você pode evitar dias ruins após você tomar uma sessão ruim e você ter anotado aquela sessão ruim. Então, digamos que na segunda você fez 4, na terça você fez 4, né? 3-0 de novo. E na quarta-feira, né? Você fez lá menos 2%. Então, tomou 1-3, tá? 1-3. Aí na quarta você tomou, na quinta você fez 5, né? Vamos botar aí 4-1. E na sexta você perdeu 2% de novo, né? Mas na sexta o seu placar ficou 3-3 e você acabou ficando negativo, tá? Acabou perdendo 3%. Então, o que você já está entendendo nesse cenário aqui? O que você já está entendendo? Que na quarta-feira e na sexta-feira já é um dia teoricamente ruim de operar. Aí no sábado você não operou, no domingo você não operou, na segunda você fez 5%, né? Fez um placar lá de 4-1. Na terça fez 4%, fez 3-0. E na quarta você perdeu 3%, tomou aí 0-3. Pessoal, 2 quartas-feiras consecutivas você perdeu. Então, olha só isso aqui, cara. Se vocês não anotar, vocês não vão nem se ligar nisso. Então, na quarta-feira, de 4 operações, você ganhou 1 e perdeu 3. Na outra quarta, de 3 operações, você perdeu as 3. Então, no total das quartas-feiras, você fez 7 operações, perdeu 6 e ganhou 1. Lucas, o que eu faço nesse cenário? Cara, evita operar na quarta-feira. Não opera na quarta-feira. Isso é só um exemplo, tá? É só um exemplo que eu tô dando. Talvez o dia ruim de você é na segunda, talvez o dia ruim de você é na terça, na quarta, mas você só vai saber qual é o dia ruim se você anotar. Então você precisa ter uma planilha como essa. Você precisa ter uma planilha de anotações para que você entenda que daqui a um pouco na quarta-feira é um dia ruim de operar. E daí ali, ó, na segunda você tá bem demais. Então na segunda você fez 4%,
Na outra segunda você fez 4, aí vamos dar um exemplo, na terça você fez 3, perdão, na quinta, né, 3, e na sexta 3. Aí ficou, não operou, aí não operou, aí segunda novamente, bateu a meta, terça novamente, né? Na quarta-feira você perdeu aí de novo 3%. Então toda quarta-feira você está perdendo dinheiro. E na segunda-feira você está indo bem, certo? Você está ganhando na segunda-feira. O que você precisa fazer? Pegar o seu stop da quarta e jogar ele para a segunda. Isso é lógica. Isso é trabalhar com a inteligência. Então, você, em vez de usar 3% de stop na quarta, você não vai operar na quarta e vai jogar 6% na segunda. Então, você vai ter mais margem na segunda, porque na segunda é o seu dia bom. E você vai aproveitar o seu dia bom. Segunda é o dia bom, terça é um dia bom, né? E segunda também. Então, segunda é o dia bom, terça é um dia bom. Na quarta-feira, você não vai fazer as suas operações mais. A não ser que você troque de horário, né? Pô, nesse horário aqui eu tô vendo que o mercado não tá respeitando, eu vou mudar o horário. Então, você só vai entender isso se você anotar, cara. Se você não anotar, você não vai saber quais são os dias bons e quais são os dias ruins, certo? Ficou claro essa questão, pessoal? Vocês entenderam, gostaram, certo? Isso aqui eu pergunto para vocês, vocês já tinham pensado nisso aqui? Isso aqui é visão de mercado, cara. É visão. É visão. Então, quem tem visão de negócio vai se ligar nisso aqui, certo? Deu para entender aí? Todo mundo conseguiu entender? Põe aí no bate-papo aí para ver se vocês estão comigo aí na aula e estão conseguindo entender aí. Beleza. Show, show de bola. Então entendam isso, tá? Tem que pegar a visão, como diz o como é que é o nome dele agora? O moreninho, aquele que vendia água lá, como é que é o nome dele? Meu Deus, cara, hoje eu tô esquecendo tudo. Não me lembro. O Rick Chester. Como diz o Rick, tem que pegar a visão aí. Beleza? Então, isso aqui vocês só vão entender se vocês anotar. Se não anotar, não vão entender, tá? Outra coisa, eu não vou falar aqui hoje sobre juros compostos, não vou falar sobre alavancagem, tá? Não dá tempo de falar sobre tudo isso. Então, eu vou falar aqui sobre as operações, tá? Então, desses 5 pontos, desses 5 tópicos, eu vou falar só 2. 3 tópicos ali vai ter que ficar para uma outra hora, em uma outra aula, né? E já deixo também um convite aí para você, né? Que essa planilha, essa aula toda de gerenciamento tem no meu curso 2.0, pessoal. Então, assim, cara, o curso ficou top demais, ficou completo. Essa planilha que eu mando para todos os alunos lá de maneira gratuita. Fez a adesão do curso 2.0, além das 54 aulas que vai ter, que já tem, né? A pessoa comprou, já tem as 54 aulas, recebe a planilha e vai poder operar comigo aí 2 vezes na semana e fazer aulas ao vivo comigo aí. Então, bora lá para o último tópico aqui, para não ficar muito demorada essa aula, que vai para o YouTube, tá? Lembra que eu falei para vocês que você precisa bater a sua meta no 2-0 ou no 3-0? Então, aqui, ó, tá? Vamos dar um exemplo. Que você tenha uma banca de R$1.000, certo? Você tem uma banca aí de 1.000. O payout está pagando 87%. Então, bota o stop loss, bota o stop gain, 3 a 5%. E aqui já calcula os valores das entradas, ó, tá? Então, a sua meta de ganho é 50, o seu loss aí seria R$30, certo? Então, olha só, eu vou provar para vocês e mostrar aqui que no 2-0 você está com a meta batida, mas no 0-2 também você está estopado, tá? Vou mostrar para vocês. Então, olha só. Uma banca de 1.000, o stop aí seria 3%, né? R$30, correto?
Então, você vai fazer a primeira entrada de R$16. A planilha aqui já calcula o valor da entrada. Se você alterar aqui, ó, vou botar para 7%, e sim, já mudou lá, ó, já foi outro valor. Então, bota ali 4,2, já mudou também, certo? Então, vamos lá. Vou botar aqui 3% e 5%, tá? Então, fez a entrada, a primeira de 16, vamos pegar um cenário negativo agora, tá? Vamos pegar um cenário negativo, aonde você perdeu a primeira entrada, então perdeu a entrada de quanto? De 16, você vai ter aí mais um pouquinho, né, para tentar recuperar o prejuízo. Então, o que eu aconselho vocês a fazer? Entrar com 19 para recuperar os 16. Lucas, mas eu perdi de novo. Beleza, 2-0, cara, 0-2, na verdade, você tá com a sua meta, o seu stop, perdão, batido. Então, perdeu ali R$35, o seu stop foi de 3,5. Passou um pouquinho aqui, tá, pessoal? Porque eu utilizei a segunda entrada para recuperar a primeira. Isso aqui não é martingale, tá? E mão fixa você acaba não, né? Ganha uma e perde outra, você fica no 0-0. Então, passou um pouquinho ali, ficou 0,5 a mais, né? 3,5. Mas, se você ganhar essa de 19, você recupera os seus 16, tá? Então, 0-2, você está estopado, certo? Então, vamos lá. Lucas, entrei com R$16,67 e ganhei a primeira. Ganhei a primeira. Vamos botar aqui, vamos pegar a calculadora. Ganhou 87%. 16,67 vezes 87%. Você fez aí quanto? R$14. 14,50. Você vai ter duas opções nesse cenário. A segunda entrada já ir para os Soros, ou seja, 16,67 mais 14,50 dá 31,17. Entrou com 31,17 e ganhou 27,11, certo? Duas entradas, você fez um lucro de 14 mais 27 dá quanto? 14 mais 27 dá 41. A meta que eu disse para vocês, pessoal, é de quanto? De 3 a 5%. 41, né? Sobre uma banca de R$1.000 é 4,1%. Então, você fez 4,1%. Em duas entradas, você já está com a meta batida. Em só duas entradas. R$41 de ganho. Então, ou você vai para os Soros e bate a meta no 2-0, certo? Ou você pode tentar na sua uma outra situação. Seria o quê? Olha só, entrou com 16, ganhou 14. A segunda, você pode entrar só com o lucro. Entrou com 14,50. Se ganhar, vai estar ganhando aí uns R$11 mais ou menos, né? 14,50 mais 87% dá 12, né? R$12. Aí, nessa entrada aqui, na terceira entrada, ó, você vai ter que ir para os Soros para bater a meta, tá? Para bater a meta. Então, 26,50. Entrou com 26,50 e ganhou, vai estar ganhando quanto aí? 26,50 mais 87%, 23. Certo? Então, você entrou com 16, ganhou 14, entrou com 14, ganhou 12, né, que é só o lucro, e depois foi para os Soros e ganhou 23. Então, 26 mais 23 dá R$49.
Isso é 4,9% da sua banca. Então você, no 3-0, você fez R$ 49 e também está com a sua meta batida. Então eu apresentei para vocês aqui hoje 2 maneiras de você bater a meta, ou no 2-0 ou no 3-0, certo? Mas, por outro lado, se você perder 2 operações, você também já estopa, certo? Então é aquela famosa via de mão dupla. Ou você ganha e bate a meta logo, ou você acaba estopando logo também. Então, ficou claro, pessoal, essa questão aqui? Todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu entender essa visão aí, cara? Põe aí no bate-papo aí para mim, por favor. Cara, 2-0, você indo para os Soros, você tá com a meta batida, cara. Tá com a meta batida. 3-0, se você não quer ir para os Soros na segunda entrada, na terceira entrada você vai ter que ir para os Soros. Mas, se você perder a segunda ou a terceira, saiba que você não perdeu nada do seu capital. É somente o lucro. Entenderam? Então, se você perder, perdeu. Perdeu só o lucro. Então, 2-0 ou 3-0 está com a meta batida. Mas, no 0-2, você também está com a meta batida aí. Fechou, galera? Então, assim, cara, deu uma aula aí de 40 minutos, mais ou menos, 45 minutinhos. Eu espero aí que tenha agregado e ajudado você aí, né, sobre essa questão de gerenciamento. Então, essa aula também vai para o canal do YouTube. E eu pergunto para vocês, o que vocês acharam dessa questão aí do gerenciamento? Todo mundo conseguiu entender? Põe um feedbackzinho aí da aula aí para mim, por gentileza, para eu ouvir de vocês e ler, né, de vocês, na verdade, o que vocês acharam dessa aula de gerenciamento aí.